vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ficar em pé. Fazemos isto para reverenciar a leitura da Santa Palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Queremos meditar um pouquinho sobre... Estou vendo ali, irmão Liel, né? Esse negócio, essa máscara aí, deixa a gente meio... Principalmente quando os que olham pela janela já estão enxergando menos, né? Bem-vindo, irmão Liel, Deus te abençoe, viu? Que Ele faça contigo como fez com o irmão Tiago, né? Ele é poderoso para operar estas maravilhas. Vamos ler, e eu vou fazer uma leitura bastante extensa, ou extensa. E vamos basear nos versículos 3 e 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Amém. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Misericórdia. Pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. O que fizeram? Prostraram-se diante de ídolos, né? Estátua e coisas feitas pelas mãos dos homens. Adoraram a outro Deus? Não. Mas o que fizeram? Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Foi a doutrina de Balaão. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo,
que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Grande Deus. Não temos palavras para expressar ao Senhor a nossa gratidão, mas com a expressão simples, humilde, porém o Senhor, que é conhecedor de nossos corações, sabe o que queremos dizer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque éramos indignos e ainda somos indignos, mas o Senhor nos tornou dignos através de Jesus Cristo, aquele sacrifício perfeito que Ele ofereceu por nós lá na cruz do Calvário. E agora, bom Deus, cremos que estamos caminhando os momentos finais. O cenário está preparado para a vinda do Senhor. Os dias de Noé, os dias de Sodoma estão diante dos nossos olhos. Então, venha e nos prepare para esse grande evento que tomará lugar num destes dias, Pai. Ajuda a nossa fé, esforça a nossa coragem, ajude a vencermos o nosso ego, Pai, sacrificá-lo, colocá-lo no altar do Senhor e sermos guiados pelo Espírito do Senhor, porque os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito de Deus. Agora pedimos ao Senhor, fale conosco um pouquinho mais. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Bom, para nós que somos seguidores desta mensagem, somos conhecedores de uma maneira mais profunda do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não temos necessidade de ficarmos mascando muito, não é? Miuçando muito estas coisas. Mas vamos tomar algo que é o mais importante para nós. Israel era um tipo característico da igreja. Israel estava tipificando a igreja. Eles eram tipo e nós somos o antitipo. Então aprendemos que Israel lá no Egito era o povo de Deus. Saindo do Egito, se tornaram a igreja de Deus. E como Deus tratou com eles? Enviou para eles um líder espiritual, Moisés, o qual foi vindicado por Deus, trazendo aquelas pragas sobre o Egito. E enquanto o Egito estava sofrendo a punição de Deus, Israel estava lá em Gósen. Eles não sofreram nenhuma praga. Nenhuma praga os atingiu. Eles estavam tendo um tempo glorioso com Deus. Oh, que coisa! Deus não está fazendo a mesma coisa com você? Deus não está fazendo a mesma coisa conosco? Eu disse na farmácia do Prevê, aquele dia que entrei lá à tarde, né? Falei, damos graças a Deus porque está cumprindo-se em nós o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Graças a Deus. Por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei.
Ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro, porque sua palavra é escudo e broquel. Amém. Muito bem. Agora, amados, Paulo, tomando Israel, tipificando para nós, não é? O que aconteceu com Israel está sujeito a acontecer com a igreja, porque aquilo lá era um tipo, e os tipos não falham. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisinha. Bom, saíram do Egito através de uma mão forte e poderosa. Não restava nenhuma dúvida que Deus estava com eles. Eles tinham uma coluna de fogo, não é? Que eles a seguiam, não é? Durante a noite era uma coluna de fogo para clarear a estrada, o caminho, a jornada. E durante o dia era uma coluna de nuvem para fazer sombra, para que o sol não molestasse. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, o maior inimigo, o pior empecilho, Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram em terra enxuta. Porém agora eles foram para Horebe. Horebe quer dizer deserto. Deserto é um lugar sem vida, é um lugar árido. Agora Deus os guiou pelo deserto para quê? Para testá-los, para prová-los. Veja, Paulo diz que todos aqueles que vêm a Cristo têm que ser primeiramente provado e testado. E Tiago diz que é bem-aventurado o varão que é provado e testado, porque quando aprovado, receberá a coroa de Deus. Amém. Muito bem. Então ali no deserto, Deus não os abandonou. Deus enviou o maná, não é? Cada manhã, aquele era o pão espiritual. Era o manjar espiritual na linguagem de Paulo, que está dizendo que todos comeram do mesmo manjar espiritual. Era o maná que Deus enviava todas as manhãs para eles. Mas sentiram vontade de comer carne. Lembraram do Egito. Desejaram até voltar para o Egito. Só não voltaram porque tinha o Mar Vermelho. E quem vai abrir o Mar Vermelho para nós passar de volta? Então começaram a murmurar, falar contra Moisés, falar contra Deus. Nos tirou lá do Egito para passar fome aqui, para morrer de fome aqui nesse deserto. E nós queremos carne. Lá no Egito nós tínhamos paneladas de carne, nós tínhamos repolho, nós tínhamos alhos, poró, não sei como é que é o nome desse negócio. E aí Moisés orou a Deus e Deus enviou carne para o povo. Enviou codornizes, comeram à vontade. Porém agora veio a sede. Até então não tinham sede, porque o maná é como o leite paterno. O leite paterno tem a substância e tem também a água. Sacia a sede do bebê, o bebê não tem sede. Tudo está no leite paterno, tudo estava no maná, mas eles quiseram algo diferente. Chegaram a dizer: a nossa alma tem fastio deste pão vivo todas as manhãs. E o profeta disse: aquilo era pão de anjo, vindo do céu. Paulo está dizendo: todos comeram do mesmo manjar espiritual. E agora então veio sede, no deserto não tem água, é um lugar árido. Então eles andaram de valado em valado à procura de água e não encontraram. Eles foram de oásis a oásis em procura de água, porém não encontraram. Oásis é um lugar de vegetação, sombrio, em meio a um deserto. Quem encontra um oásis, encontrou um lugar de refresco, um lugar de aconchego. Então eles foram de oásis a oásis em busca de água, não encontraram. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, toma a sua vara, toma alguns dos anciãos de Israel e vá
eu estarei lá naquela rocha. Toma a sua vara e vai. Então, amados, lá no lugar mais seco do deserto, naquela rocha que é a coisa mais seca que a terra, Deus fez jorrar água para ele saciar a sede, um povo que estava perecendo. O profeta de Deus disse que eu tenho visto algumas pinturas sobre aquela rocha. É uma rocha caindo umas gotinhas de água e alguém com uma xicrinha desse tamanhinho assim, ó, parando aquelas gotinhas de água caindo daquela rocha. Disse, isso é falta de revelação. Aquela rocha jorrou água, beberam 2 milhões de pessoas, saciaram a sede daquela rocha. Os seus camelos, os seus bois, beberam. Agora, para mim ou para nós, dá uma impressão assim, que eles beberam e saciaram a sede, e a rocha ficou lá, né? Parou até de jorrar água. E foram embora na jornada rumo a Canaã terrestre. Mas Paulo está dizendo, olha, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E aquela pedra era Cristo. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus não mudou, Ele é um Deus imutável. Oramos e pedimos a Ele, Senhor, ajude a nossa fé. Porque não vimos a igreja para passear, não vimos a igreja para ser visto por alguém, para mostrar o tipo de roupa que usamos e etc. Mas vimos a igreja para adorar, vimos a igreja para aprender, para ouvir a palavra e aprender com a palavra de Deus. Não podemos entrar por aquela porta e assentar aqui e ouvir 30 ou 40 minutos de pregação da palavra e sair do mesmo jeito. O profeta diz, é impossível. Você nunca sairá da mesma maneira, ou você sairá melhor, ou sairá pior. Então estamos aqui para encarar os fatos, as realidades, com sinceridade no nosso coração, porque agora é a nossa vez. Jesus Cristo está voltando. Estamos vivendo no finalzinho desta era laodiceana, que é a última era, quase coberta por trevas. Tem apenas aquela tênua de luz ali para mostrar que Deus tem um grupinho de pessoas aqui na face da terra. Mas Ele virá para tirar esse povo daqui. E então a grande tribulação estará sobre o povo que tem dado as costas para a sua palavra. Eles não querem nada com a palavra de Deus. Muito bem, então vamos fixar-se nisto. Eles beberam, saciaram a sede e seguiram a jornada rumo a Canaã. E aquela rocha os seguia. Aquela rocha era Cristo. Amém. E aquela mesma rocha nos segue hoje. Você não pode ver com os seus olhos carnais. Não podemos ver como eles viram lá a água jorrando e puderam beber, não é? Fisicamente daquela água. Hoje é espiritualmente. Então o profeta mostra para nós: aquela rocha seguiu Israel. Onde quer que eles fossem, daquele dia em diante, a rocha ia com eles, e a água ia com eles. A rocha e a água os seguiam. Agora, aquilo é um belo tipo, é uma bela segurança e uma âncora para o crente hoje. Quinta-feira nós meditamos na mensagem Fé Perfeita, o profeta dizendo: se você é um crente, você tem que crer no que você é. Que segurança, hein? Que bela segurança e uma âncora para o crente de hoje.
que sabe que aquela rocha que uma vez foi ferida lá no Calvário, aquela água que certa vez jorrou no Calvário, vai conosco aonde quer que estejamos. Oh, que coisa! Não volta em um certo lugar e diz, bem, nós tivemos água anteontem lá, porém nós temos água hoje, bem aqui, porque aquela rocha era Cristo, e Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquela rocha lá no deserto, que jorrou água para saciar a sede daquele povo, aquela rocha era Cristo, estava apontando para o Calvário, amém? Porque Jesus Cristo disse, quem tem sede venha a mim e beba. Então Ele é a água da vida. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, que saltará para a vida eterna. Então lá no Calvário, essa água da vida jorrou, e ela vai conosco aonde quer que nós estejamos. O profeta está dizendo, não é coisa de dizer, anteontem nós tivemos água lá, porém nós temos água hoje, bem aqui. Agora Israel pensou que a rocha estava longe, porém aquela rocha ia com eles aonde quer que eles iam. Aquela rocha seguia Israel. Eles jamais seguiam a rocha, porém a rocha os seguia. Amém. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Pai de amor que ama os seus filhos. A Bíblia chega a dizer assim, que se nós somos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele é Deus e não pode negar-se a si mesmo. Amém. Você está contente? Está feliz por isto? Já vamos concluir. Deus tomou o julgamento do povo e os colocou sobre Cristo e o feriu. Vocês observaram? Havia uma fenda na rocha, desde então. A rocha tinha uma fenda nela, aonde Moisés feriu, e Cristo tinha uma chaga quando ele foi ferido. Isaías diz que ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora eu pergunto, você crê que estas coisas são verdades? Você crê de todo o coração? O profeta de Deus disse assim: então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, nós deveríamos viver constantemente a vida de Cristo, bem? Porque senão você prostra por aí, e sabendo que estas coisas que você está suposto a fazer, e não as faz, a Bíblia diz: aquele que conhece o bem e não o faz, está pecando. Vou voltar para você guardar bem a expressão do profeta. Então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, entramos agora no finalzinho, não é? Nós deveríamos viver constantemente na vida de Cristo. Por quê? Senão você prostrará por aí, e sabendo que estas coisas que você está suposto a fazer e não as faz, a Bíblia diz: aquele que conhece o bem e não o faz, está pecando. E ele se torna mole, podre, quando ele está separado da vida de Deus. O profeta diz: quando você está separado da vida de Deus. Então lute
Lute com tudo que está em você para permanecer na vida de Cristo, para que você seja portador dos frutos. Amém. Não é caso de cruzar os braços, não é isso? Deixar o remo de lado e deixar as ondas, as amarés levar o barquinho para onde quer que seja. Claro, se você solta os remos e deixa o barquinho à mercê, ei, vai que é uma beleza, viu? Vai que é uma beleza, rio abaixo, as árvores passam assim, ó. Mas se você vai remar contra a maré, não é muito fácil não, você tem que lutar. Então, repito, não é caso de cruzar os braços e deixar a coisa rodar do jeito que quer. Nós vemos esta era em que estamos vivendo, esta era laodiceiana. É uma das maiores eras de todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja. Maior por quê, irmão Brana? Por que ela é a maior? É mais longa? Mais extensiva? Não. O profeta diz: é a maior de todas as eras da igreja. Por quê? É o fim do tempo e a harmonização da eternidade. Amém. Por isso ela é a maior era, porque é a última era. Vai terminar o tempo e nós vamos entrar na eternidade novamente. Amém. Então ele está dizendo que ela é a maior. Por causa disso, é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. E então, é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que alguma vez já houve. E os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Ele cita para nós aqui, ele cita para a igreja, o profeta ele não desanimava de falar sempre, estar repetindo as mesmas coisas. Paulo disse: isso é segurança para vós. Veja, os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Vem? Aqui, lá atrás, nas eras primitivas, os cristãos podiam, pela profissão de ser uma igreja, de pertencer a Cristo, de ser um crente, ser um cristão, podia ser degolado por isto. Ele podia ser morto e ser tirado de sua miséria e ir encontrar com Deus rapidamente. Somente por professar que era um cristão, ele poderia ser morto. Porém agora, o inimigo tem vindo em nome da igreja. E é tão enganoso. Esta é uma grande era de decepção. Cristo disse assim: os dois espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias que, se fosse possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Vem, vem, vem. Ele fala 3 vezes. E recorde que Cristo falou das pessoas eleitas para o último dia. Se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos, os próprios eleitos, se fosse possível. Tão parecido. Então, amados, antes o diabo perseguia os cristãos, matava os cristãos, nas fogueiras, nas arenas e de todo tipo, não é? Antes era proibido de ler a Bíblia. A Bíblia foi trancada no Vaticano. Diz a história que foi queimado montões de Bíblia. Porém, hoje, nós vemos as plaquinhas na beira das rodovias dizendo: você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia. É um livro de Deus.
Então o diabo virou crente também. Ele viu que perseguindo, matando, ele matava um, Jesus salvava 10 através da morte daquele. Então ele viu que não estava ganhando nada, ele virou crente também. Agora ele está mandando, leia a Bíblia, e eu dou uma interpretação para ela. Então, amados, é mais difícil, é a era mais enganosa. A Bíblia diz que essa era é uma era morna. Oxalá fora quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia. É uma coisa que dá náusea nas narinas de Deus. É a era do mais ou menos. Então, amados, vamos estar preparados. Lembre-se que você foi escolhido por Deus, você foi elegido por Deus, você tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque você é participante da vida eterna. Então, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não venda a sua primogenitura, não a troque por nada. Isaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, para encher o ventre, para encher a barriga, não é? É um egoísmo, elogia, ou sei lá, as coisinhas que o mundo oferece. Não troque a sua primogenitura, lembre disso. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou um eleito, e estou esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar preparado, porque no dia de sua vinda não haverá tempo para preparar. O tempo de preparação é hoje. Vamos lembrar que lá tinha 10 virgens. 5 delas, a metade delas estavam preparadas. Porém, 5 delas eram nécias. Todas estavam esperando a chegada do noivo. Todas saíram ao encontro dele. Mas a Bíblia diz que, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas quando foi à meia-noite, se ouviu o brado, eis aí o esposo. Saíram ao encontro, foram acender, adereçar suas lamparinas, e as nécias não tinham azeite, não tinham querosene em suas lamparinas não paravam acesa. Pediram para as demais, dá-nos o seu azeite. Azeite ali tipifica o Espírito Santo. Em vez deles procurarem encher do Espírito Santo, o profeta diz, Deus não coloca o Espírito Santo em um coração cheio de amargura, em um coração cheio de ódio. Deus não coloca o seu Espírito ali. Então vamos encher o Espírito Santo, dando lugar para ele. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual está selados para o dia da redenção. É uma advertência, é um aviso. Se Jesus vier amanhã de manhã, nós ouvimos a advertência dele agora. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que alegria, que paz. Grande Deus, mais uma vez, Senhor, diremos obrigado de coração e alma, porque não somos melhor que ninguém, mas sua palavra nos diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas depende do Senhor que usa de misericórdia, e o Senhor usou de misericórdia para conosco. Abriu o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, de maneira que podemos ver o Pai no Filho, o Filho no Pai, podemos compreender qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ser batizado para perdão dos nossos pecados. E nós pedimos a sua misericórdia a favor daqueles que ainda não puderam ver estas coisas. Ajude-os, ó Pai, abra o entendimento de cada um, salve a cada um, e nos prepare para o nosso encontro contigo antes da grande tribulação. E agora, ó bom Deus, queremos vir à mesa do Senhor para participarmos do seu corpo, do seu sangue, comer do pão, beber do fruto da vide, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. E não queremos fazer isso para sofrer, ó Deus, condenação. Não queremos fazer indignamente,
Então pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo venha inspecionar a nossa vida. Venha, ó Deus, faça uma inspeção introspectiva. Se há alguma coisa, Senhor Deus, que vai nos impedir de sermos arrebatados, por favor, revela para nós e dá-nos graça para acertar aquilo, para endireitar aquilo, para pagar aquela dívida, para confessar aquele pecado. Fazer a nossa parte, fazer a mecânica e então deixar a dinâmica por conta do Senhor. Eu oro, ó Pai, juntamente com esta amada igreja, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém.